Oiê! Seja muito bem-vinda mais uma vez a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, você vai aprender o passo a passo da maquiagem, tá? Que eu realizei na minha modelo, e um semi-cut. Começo higienizando a pele com água micelar e um disco de algodão, tá bom? Sem muito segredo, a gente poder iniciar a nossa pele, eu venho com esse procedimento. A gente aguarda um pouquinho a pele absorver, tá? E aí a gente vem com uma bruma hidratante, tá? Essa bruma é da Daisy Peroso, dá um ar de frescor. Ela se assustou um pouquinho, mas nada demais. Quem não tem costume é comum. Eu aplico a bruma e aguardo a pele absorver naturalmente. Tá? Eu hidratei a pele depois com Neutrogena, mas acabou não gravando, me perdoe. Aplico a base Dark e eu coloco só uma gotinha, vou demonstrar aí pra vocês, só porque eu sou muito perfeccionista, pra dar uma leve neutralizada, tá bom? No subtom, pra não ficar tão amarelada nela. E aí eu aplico por quadrantes, como aqui eu sempre gosto de falar para vocês, para a gente não acabar se perdendo. Com esse pincel da Macrilan O117, aplico em um lado do rosto, no outro. O tom ficou muito bonito, percebe que igualou o tom do colo, tá? Ela tem o rosto um pouco mais escuro do que a pele, do que o colo, perdão. Essa base, ela vai escurecer um pouquinho, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que ela vai oxidar e vai ficar bem próximo ao tom de pele dela. Agora tá mais clarinha, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo até o final dessa maquiagem, ela vai ficar maravilhosa. Aplico na testa também, em toda a região, espalhando, dando batidinhas sem esfregar. Eu gosto de dar batidinhas porque daí a gente vai dosando e também fixando essa base no rosto. Acabei colocando muita base ali na minha plaqueta, então eu coloquei mais uma camadinha de base, tá? Percebe, ó, que na região da testa já secou um pouquinho, já tá bem mais do tom da pele da minha modelo. Então é comum. Aplico também todo o rosto, na lateral ali do pescoço também, levo o restinho que fica no pincel. Percebe que eu ainda não apliquei abaixo dos olhos. Eu prefiro tá aplicando um corretivo um pouco mais denso, tá? Então eu não coloco a base para não ficar excesso de produto na região abaixo dos olhos, que é uma área, né, sensível, que acaba craquelando mais rápido ou tem mais facilidade se tiver muito produto acumulado. Então eu não gosto de colocar produtos acumulados, tá? Aí eu venho com esse corretivo da Visela, praticamente do tom da pele dela, tá? Praticamente do tom, meio tomzinho ali acima. Eu venho com esse corretivo porque ele vai trazer uma alta cobertura ali e neutralizar essa cor que ela tem ali abaixo dos olhos, tá bom? E aí com a esponjinha eu vou dando batidinhas pra suavizar ali e tirar os excessos dos produtos, tá bom? O excesso da base. Agora eu venho com o corretivo da Visela na cor número 11 e faço o contorno com o mesmo pincel que eu fiz da base, que eu apliquei a base, eu venho e aí vou aplicando o meu contorno. O bacana de usar o mesmo pincel é que como ele tem ainda tem o produto, né, da base, ele vai semitonar ali a cor do meu corretivo e vai trazer um acabamento mais profissional. E por ser uma base líquida, né, que ser um corretivo líquido cremoso, eu gosto de aplicar na plaquinha e depois levar pro rosto, tá? Porque esse corretivo ele seca muito rápido. Então, se você vir com o aplicador no rosto, você não vai conseguir esfumar a tempo.
Então, não faça isso. A gente consegue fazer isso quando é uma base líquida, tá? Porque ela demora a secar. Mas o corretivo, ele não seca muito rápido. Então, se você vem com o aplicador mesmo do corretivo e aplica, você não vai conseguir esfumar. Depois eu vim com a esponjinha, tirei um pouco do excesso e nas bordinhas ali eu voltei com a base e fui dando batidinhas para tirar a marcação, tá bom? Essa regra ela é válida tanto para o esfumado como também para a base, um corretivo. Você aplica o produto e só esfuma as bordinhas, tá? E agora, gente, peguei um pincelzinho pequeno e tô tirando ali, sempre fica acumulado, então tem que prestar muita atenção, porque se a gente não tirar essa marcaçãozinha, dá ruim depois, fica marcado e a gente acaba envelhecendo a cliente e ninguém quer isso. Com essa esponjinha de tecido, eu venho com o pó da Naty Capello número 4 e eu selo bem a parte ali, ó, abaixo dos olhos, tá? Com essa esponjinha para trazer mais do produto, para selar bem, porque ela tem a pele oleosa, então a gente tem que selar com força aí o nosso pó, tá bom? E com a esponjinha a gente consegue trazer um pouco mais de pó nessa região. E aí eu venho com o pó do tom dela só para tirar algum pouquinho desse pó que ficou, tá? O pó da Naty Capello, o nosso pó solto que ficou. E agora eu venho selando o contorno, porque eu não selei o contorno ainda. Então eu venho selando o contorno com o pó da Darlis número 11, que tem um fundo amarelado. Venho agora com uma bruma, tá? E eu vou aplicando essa bruma em todo o rosto. Com o pó do tom da pele dela e com a esponjinha eu vou definindo esse contorno, a marcação. Apliquei o blush, tá? Utilizei uma cor de sombra mesmo, dando batidinhas, indiquei aí a cor e a paleta para vocês, mas foquem na tonalidade, tá? Evite ficar comprando muitos produtos, então eu sempre uso o que eu tenho. Eu uso sombra, eu uso batom e a gente sempre, né, vai adaptando aí. A gente que somos maquiadores profissionais, a gente tem que ter aí poucos produtos com várias funções, tá? Então eu utilizei um tomzinho que eu indiquei, depois eu vim com um tom um pouco de rosa mais corado pra gente trazer uma maquiagem mais artística hoje, né? Mas que você pode adaptar sim para um uso profissional. Indiquei aí o pó, tá? Coloquei a foto do nosso pó de iluminador. Não dá para ver muito no vídeo, mas ficou lindíssimo, bem sutil. Ele traz uma cintilância, tá vendo, ó? Bem suave, não é uma coisa muito forte, tá? É bem suave, bem social. E aí eu apliquei o blush, como vocês podem visualizar, na mesma posição que eu fiz o meu contorno. Agora eu venho com a paleta da MAC de iluminador amarelado, tá? Respeitando o subtom que ela tem um subtom mais amarelado. E aí eu vou aplicando nos pontos que eu quero trazer luz para essa maquiagem. E a cada passo que eu vou fazer na maquiagem, eu vou me apaixonando, ela vai ficando incrível. Bom, agora eu venho para fazer a parte dos olhos, tá? Mas antes vou pentear a sobrancelha. Ela tem os olhos próximos, tá? Os olhinhos juntos. Então, quando eu faço a sobrancelha dela, vocês vão ver que agora eu só vou pentear, mas no finalzinho eu vou fazer a sobrancelha e eu vou falar mais um pouco sobre. Mas muito cuidado quando você for fazer a sobrancelha, o início da sobrancelha você não pode fazer, tá? No caso principalmente dela, se eu fizesse o comecinho da sobrancelha, eu ia deixar os olhinhos dela mais próximo. Então o que eu faço? Eu vou pentear para fora, tá vendo? Em sentido para cima e na diagonal, para afastar um pouquinho essa sobrancelha ali do centro do rosto, tá bom? Pra gente fazer uma harmonia mais
social. É um cut, um semi-cut colorido, sim, mas a gente quer que ele fique harmônico na nossa maquiagem, valorizando os traços e a beleza da nossa modelo, tá bom? Então, a maquiagem, ela tem que andar junto com a beleza da nossa modelo. Então, não é um copia e cola. Eu tô fazendo aqui com vocês estão aprendendo bastante, mas prestem sempre atenção nas características da sua cliente, da sua modelo. Aí eu peguei só um lápis, só no finalzinho que tinha uma falha. Um lápis é um tom bem mais claro do que o tom dela. Então, só não tem falha, eu vou fazendo um risquinho, penteando pra cima. E percebe que eu não vou ali, ó, próximo, bem no início da sobrancelha, tá bom? Agora eu venho com o corretivo caramelo da Maquiê, um pincelzinho pequeno kabuki. Observe que a tonalidade desse corretivo é bem clara, tá bom? Porque a gente quer que pigmenta a cor. Então, eu vou aplicando esse corretivo com o auxílio desse pincel, por ser pequeno, mas pode ser com esponjinha, pode ser com língua de gato, super vai funcionar também, tá bom? E aí, eu venho com o pincel língua de gato, e aí eu vou pegando bem ali na raiz dos cílios dela, porque ela tem cílios, extensão de cílios, tá? E o pincel kabuki, ele é gordinho, então com esse eu consigo ir nos cantos menores ali, para não sujar o nossos cílios, nossa extensão de cílios, porque não pode estar aplicando rímel, não pode estar aplicando cílios postiços, então tem que ir bem devagarzinho, a gente não pode sujar de corretivo, né? Senão depois vai dificultar pra gente limpar. Volto com o pincelzinho kabuki e vou esfumando ali o centro, a bordinha. Peguei um pincel de esfumar, achatadinho, tá? Ele é de esfumar mesmo, de depois da sombra, se não me engano. E aí eu vou esfumando a bordinha. Só a bordinha, a gente esfuma a bordinha, eu sempre vou falar pra vocês isso. Com lápis da Fenza na cor azul, eu venho fazendo o desenho do côncavo dela, tá? Até o meio do olho. Então, eu começo ali no cantinho, o azul ele fica mais clarinho, porque ele tá em cima de um corretivo claro, ó. Essa cor que eu indiquei aqui da paleta da Carnival, eu venho com um pincel bem pequenininho, O21 da Maria Margarida, ele é bem pequeno, e eu vou o quê? Selando esse lápis. Por que eu apliquei o lápis? Para ele ficar, intensificar mais a cor da minha sombra, tá? Então, quando eu venho utilizar sombra roxa, eu gosto de estar utilizando o azul. Eu escolhi ali no canto interno cores claras, tá? Então, observe que ficou um azul claro, ficou um roxinho claro. Depois, em cima desse roxinho, apliquei um rosinha, um rosa bebê. Voltando, como a minha modelo tem os olhos próximos, eu tenho que usar cores claras. Esse semi-cut funciona para olhos claros e olhos pequenos, olhos rasos, tá? Mas quando tem os olhos juntos, mais próximos, a gente tem que utilizar as cores claras no início do canto interno, tá bom? E ali no final, tá? Observe que eu peguei do último tufinho dos cílios e fui levando de encontro. Ó, vou fazer desse lado, acho que vai ficar melhor para vocês visualizar. Levando de encontro para o outro esfumado. Eu fiz em tons colorido, porém é super adaptado essa técnica, você pode utilizar qualquer cores. Lembrando que se for uma cor nude, marrom, a gente consegue fazer com que essa técnica artística fique social. É só usar marrom, vai ficar lindo, perfeito, tá bom? Então, fazer um degradê de marrom. Eu indiquei aí a cor que eu usei, tá? Então, observe que eu tô usando cores que sejam próximas, que tenham na sua composição a cor vermelha. Então, é o rosa, é um coral, é um marsala, é um uva, todos têm vermelho. Então, fica mais fácil de esfumar. Agora, eu peguei uma cor mais intensa, tá? Então, o que eu tô fazendo? Cores análogas.
cores que tenham em sua pigmentação a cor vermelho em comum, tá? Isso funciona para qualquer cor. Se você quer fazer um degradê, você utilize tons, tá? Que tenha o mesmo pigmento em comum, vai funcionar super também. Essas são as cores análogas. Aí você coloca um do ladinho do outro. Agora com o pincel e com o corretivo, voltei com aquele corretivo, tá? O caramelo da Maquia. Observe que é no cantinho lacrimal, você viu? Lá no cantinho lacrimal eu comecei, vou levantar, eu faço uma meia lua e eu paro no centro do olho dela. Não levo lá para a sobrancelha, para o ponto alto da sobrancelha, e sempre o centro do olhinho dela. E aí, ó, vendo? Eu gosto de estar fazendo o desenho do formato do olho. Então, observe que ali, no centro onde é o centro do olho, eu subo um pouquinho, tá? E ali, ó, tem que colocar bastante produto no pincel, tá? Esse pincel, ele é bem fininho, bem bacana também para fazer cut. Mas eu tenho certeza que você consegue fazer com o pincel aí da Maquilan também. É só colocar bastante produto no pincel e deixar as cerdas bem fininhas. Tem que ter um pouquinho de paciência, vai carimbando. Não esquece de começar lá no cantinho, tá vendo, ó? No cantinho lacrimal. E vai subindo, fazendo o desenho, o formato do olho. Cuidado para não deixar essa parte do início quadrada, tá bom? Observe que ela faz o desenho de uma montanha. E lá no centro do olho, a nossa montanha sobe. Nossa montanha russa, assim, tá bom, amores? E aí a gente vai, ó, peguei um pincelzinho sem nada e eu vou esfumando. Essa técnica, ela fica linda em tons de marrons, tá? Se você fazer, não esquece de me marcar pra mim te ver também, eu vou amar ver. Eu poderia estar fazendo de uma cor, de duas cores, né? O comecinho ali, eu poderia ter feito da mesma cor do que eu tô fazendo agora. Eu poderia estar levando essa cor pro início do olho, ao invés de ter colocado o lápis azul e essa sombra mais clara. Só que eu adaptei para o formato do olhinho dela, que tem os olhos juntos. Então, por isso eu utilizei uma cor bem clarinha, um rosinha bebê, um lilás bem fraquinho, tá? Para não deixar o olho dela mais próximo, tá? Então, a gente usa o claro. Quem tem olhos afastados, a gente usa a cor escura. Quem tem olhos juntos, a gente usa a cor clarinha no início dos olhos. Então, esse cut ficou lindíssimo nela. Eu amei o resultado final. E agora, eu venho com uma cor, ó. Essa cor que eu tô mostrando aqui na paleta é um cintilante. E eu tô amando aplicar sombra cintilante com pincel língua de gato. Ele pega tanto produto e deixa tão pigmentado, você não faz ideia. E você também pode umedecer, tá? Esse pincel língua de gato para pegar ali o seu produto cintilante ou também o seu iluminador solto em pó. Eu selei, tá? Ele é um rosa, ele é um rosinha translúcido, tá? E eu fui selando esse corretivo. Não quis aplicar cor, tá? Uma cor pesada, eu quis sim aplicar uma cor clara, já aqui falei porque favorece melhor o formato de olho dela. E eu vou aplicando essa cor cintilante, dá pra ver que é um rosinha, né? No vídeo, pessoalmente estava mais lindo. E ali, entre esse rosinha, eu apliquei um furta-cor de lilás. Quando ela virar o rostinho, vocês vão ver que essa sombra, ela é tipo um camaleão, sombra camaleão. De um lado ela é azul, do outro lado ela fica roxinha e ela é um furta-cor. Com o pó solto, eu venho tirando os excessos, tá? Que caiu desse pó cintilante. Não dá pra ver no vídeo, mas caiu um pouquinho. E vou também limpando toda a pele. Acabou caindo um pouquinho de pó solto na roupa. E aí eu vou tirando. Com um pincel bem pequenininho, eu vou intensificando essa cor,
tá? Ali no côncavo, para deixar mais presente, mais forte. E venho com o pincel agora, mais gordinho, tá? Ele é maior. Aplico essa tonalidade que eu mostrei para vocês, de um rosinha, um coral. E na bordinha dessa cor escura, eu vou esfumando, levando em direção às têmporas para alongar esse olhar, tá bom? Essa técnica fica muito bonita no formato de olho da minha modelo, que é alongar o olhar, levando essa sombra em direção às têmporas. A gente não pode, quando a cliente, o modelo, tem extensão de cílios, tá aplicando rímel. Então, eu venho com um pincelzinho limpo, que vocês visualizaram, uma vassourinha, e vou tirando os resíduos de cintilante que caiu, de brilho que caiu nos cílios, tá? E esse ficou o resultado do nosso esfumado superior. Agora, vamos fazer o esfumado inferior. Com o lápis azul da Fenza até a metade dos olhos, eu aplico esse lápis. É um lápis super macio. Não estou aplicando na linha d'água, e sim na raiz dos cílios. Então, eu aplico até a metade do olho o azul. Venho com uma sombra azul, tá? Um pincel bem pequenininho da Macrylan, pincel lápis bem pequeno. E eu vou ali, ó, aplicando e selando esse lápis. Aí agora, vou vir com lápis verde água, também da marca Fenza. Os lápis da Fenza colorido são muito bons, tá? Tem uma durabilidade muito bacana. E eu aplico esse verde água, pego o verde água da minha paleta, a cor verde água, e vou selando esse lápis. Então, toda vez que a gente utiliza produtos líquidos ou produtos cremosos, como um lápis, como que eu estou aplicando aqui, a gente precisa selar com pó, trazendo aí uma durabilidade mais alta e também para não borrar, tá? E ali eu vou intensificando um pouquinho mais do azul, descendo bem pouquinho, tá? Vou esfumando e descendo bem pouquinho o nosso esfumado. O verde eu vou deixar ele mais concentrado ali. Venho com uma cor de berinjela bem intensa e faço um delineado, tá vendo? Para alongar mais também o nosso esfumado, a nossa técnica, para valorizar. E ali, ó, como que eu fiz o delineado? Eu peguei de baixo para cima, tá bom? Então, é como se eu estivesse levando esse esfumado, na verdade é isso, levando esse esfumado inferior, levando ele para cima. Tá? Então, a gente leva ele em direção às têmporas e não deixa ele em pezinho ali, na diagonal, tá? Ele tá mais retinho. Para o formato dela, do formato do olho, valoriza muito mais, tá bom? Então, ali, ó, pra definir bem o nosso delineado, levantar só um pouquinho o olhar, eu venho com o pó número 8 da Dylos, é um pó compacto, e eu venho com essa esponjinha queijinho para